Humaitá, Amazonas, 10 anos atrás. Eu era um homem de ciência, alguém que acreditava que cada canto da natureza escondia respostas prontas a serem catalogadas. Nosso destino, o Rio Madeira, era o palco de nossa mais recente expedição, uma missão de pesquisa sobre a fauna amazônica. À primeira vista, o cenário era de beleza indomável. O rio correndo escuro e profundo, as árvores gigantescas, raízes e galhos entrelaçados como guardiões silenciosos do desconhecido. Montamos nosso acampamento numa pequena clareira às margens do rio, cercados por uma floresta que exalava uma vida e um mistério indescritíveis. Enquanto organizávamos o equipamento, o peso do lugar começou a se insinuar. Havia algo naquelas sombras. Eu tentei ignorar, concentrando-me na rotina de preparar a pesquisa, mas o desconforto era palpável. À noite a floresta se transformava. Sons ecoavam entre as árvores, ruídos que desafiavam qualquer explicação lógica, estalos secos, murmúrios abafados, passos que pareciam próximos, mas que na escuridão permaneciam invisíveis. A floresta parecia respirar e as sombras pareciam se mover, como se observassem cada um dos nossos gestos. Em meio a essa atmosfera estranha, um dos guias mencionou uma lenda antiga, sussurrando sobre uma criatura que habitava as profundezas do rio. Ele falava pouco e suas palavras se dissolviam como uma prece. Ri das superstições, mas naquele momento percebi que a selva tinha um tipo próprio de presença. Na segunda noite, o silêncio da floresta foi quebrado por um som incomum. Passos pesados, arrastados, se aproximavam do acampamento. Não eram os estalos normais da fauna local. Aquilo tinha um ritmo mais pesado, quase humano. Todos na expedição acordaram, alertas, mas ninguém se atreveu a sair da segurança das barracas. Tentamos racionalizar. Uma anta, talvez uma onça, ou algum outro animal grande. Mas as pegadas que encontramos pela manhã não deixavam dúvida de que o que havia passado ali não pertencia a nenhum ser da floresta que conhecíamos. Eram enormes, profundas, como se um peso imenso tivesse afundado no solo. A impressão das garras, se era o que se podia chamar, estendia-se por metros, de maneira irregular, quase como se tivessem sido feitas por algo que caminhava com um passo pesado e desajeitado. Nenhum de nós sabia o que pensar. O que quer que tivesse deixado aquelas marcas, não era algo que reconhecêssemos. O guia mais experiente apenas resmungou, com a voz tremendo, sobre uma coisa velha que às vezes se aventurava pelas margens do rio. Os sorrisos nervosos começaram a sumir. O ar, já abafado pela umidade da selva, parecia ainda mais denso agora. Algo estava por perto, observando, mas o que era, ninguém sabia dizer. Aquela noite parecia mais densa que as anteriores, como se o ar estivesse mais pesado, como se a selva tivesse fechado ainda mais seus braços ao redor de nós. Tentávamos dormir, mas o som da floresta era inquietante. Galhos quebrando, folhas farfalhando. Algo se movia por ali, perto do acampamento. Cada estalo fazia nossos corações baterem mais rápido. De repente, o som de passos, pesados, arrastados, como se algo de grande porte estivesse se movendo entre as árvores. As lanternas iluminaram apenas fragmentos da escuridão, como pequenos círculos de luz em um vasto abismo negro. O medo começou a tomar conta de todos. Não havia mais risadas nervosas ou tentativas de disfarçar a tensão. Só o silêncio
interrompido por aqueles ruídos ameaçadores que se aproximavam cada vez mais. Foi então que algo colossal atingiu o acampamento. As barracas foram derrubadas com uma força que parecia vir do próprio chão. O barulho foi ensurdecedor, seguido por um cheiro forte, algo úmido e terrível, como terra podre misturada a um hálito pesado de animal. Eu não conseguia ver nada, apenas sentia presença imensa ao redor. Algo que caminhava com uma força descomunal, derrubando tudo no seu caminho. Os membros da expedição estavam em pânico, gritando uns para os outros, mas ninguém ousava se mover. Aquele som monstruoso, aquele cheiro nauseante, estavam em todos os lados. Mas, como sempre, nada aparecia de forma clara. A escuridão parecia nos engolir, mais espessa a cada segundo. O amanhecer chegou, mas trouxe mais perguntas do que respostas. Aquela sensação de alívio, típica após uma noite de pânico, logo se dissipou quando saímos para inspecionar os danos. O acampamento estava destruído. Barracas rasgadas, mochilas espalhadas pelo chão, como se algo tivesse vasculhado cada canto sem pressa alguma. A primeira coisa que notamos foram as árvores, derrubadas com uma força que parecia impossível. Algumas haviam sido arrancadas pela raiz, outras quebradas com um estrondo que ecoava na mente de qualquer um ali. Mas as pegadas eram ainda mais impressionantes, imensas, profundas, com uma forma que parecia mais humana do que animal. O terreno estava marcado como se algo de peso descomunal tivesse passado por ali, e a força necessária para causar tamanha destruição eliminava qualquer possibilidade de um animal comum. Nem uma onça, nem um jacaré, nem mesmo uma anta poderiam ter causado aquele estrago. O equipamento de pesquisa estava revirado, mas não destruído, como se a criatura tivesse tentado entender o que éramos, o que fazíamos ali. Nossos registros, nossos instrumentos, tudo estava intacto, mas arrumado de forma estranha, como se algo tivesse se divertido em bagunçar tudo. A discussão começou. Alguns queriam ir embora imediatamente. Outros insistiam que devíamos ficar e investigar. Mas, de alguma forma, todos sabiam que algo muito mais perigoso do que esperávamos nos aguardava, e a decisão de continuar não parecia mais tão simples. A decisão foi tomada com mais coragem do que sensatez. O medo ainda nos apertava, mas, de algum modo, a curiosidade foi mais forte. Eu e mais 3 membros da expedição resolvemos seguir as pegadas, na esperança de entender o que realmente estava nos aterrorizando. As pegadas nos levaram pela floresta densa, cada passo que dávamos mais pesado que o anterior, e a sensação de que algo nos observava aumentava a cada metro percorrido. A floresta, normalmente cheia de sons, estava inquieta. O zumbido dos insetos cessou, os pássaros calaram-se. Até o vento parecia ter parado. O silêncio era desconcertante, como se a própria natureza estivesse suspensa, aguardando algo. Enquanto nos movíamos, percebi que não estávamos sozinhos. Senti olhos em nossas costas, sombras se movendo nas árvores, e por mais que tentássemos ignorar, algo estava nos seguindo. A sensação de ser observado era constante. Parávamos e, por instinto, olhávamos para os lados, mas nada aparecia. A busca nos levou até uma clareira. Ali, ao longo do rio, encontramos um ninho improvisado, feito de galhos quebrados e folhas espalhadas. Dentro, restos de peixes, com marcas de dentes grandes. O cheiro era nauseante, como algo velho e podre.
A visão do ninho confirmou o que temíamos. Algo desconhecido estava nos vigiando, e não era um simples animal. Algo maior, algo mais antigo. Algo que sabia da nossa presença e parecia nos aguardar. A noite caiu mais densa que as anteriores, como se a selva estivesse aguardando o momento certo para revelar o que tanto escondia. Estávamos todos na vigília, olhos atentos a qualquer movimento. O silêncio estava pesado, como um presságio, e a tensão tornava o ar difícil de respirar. As lanternas tremeluziam, iluminando apenas breves fragmentos da escuridão, e eu sentia o peso da floresta nos ombros, uma presença crescente e ameaçadora. De repente, os galhos estalaram. A terra tremeu sob um peso colossal, e eu soube com um arrepio que percorreu a espinha que aquilo que nos perseguia finalmente se mostraria. A figura surgiu lentamente, uma sombra gigantesca contra o rio. Primeiro, vi apenas seus contornos indistintos na penumbra, mas o suficiente para perceber sua imensidão. Era como uma montanha se erguendo no meio da selva, mas com um movimento, um ritmo próprio, que desafiava qualquer explicação. Não havia som, nada que indicasse sua presença além dos passos pesados. Mas quando a criatura se aproximou, a escuridão ao seu redor parecia se aprofundar ainda mais. Algo grotesco e indescritível, como uma forma de monstruosidade que meu cérebro não conseguia compreender, mas estava diante de mim. Eu fiquei paralisado, como se o próprio ar tivesse se retirado, e por um momento não pude respirar. A criatura nos observava, seu olhar, ou o que quer que fosse aquilo, fixo, quase curioso, como se estivesse tentando entender o que éramos. Então, um som ensurdecedor, um rugido que cortou a noite e reverberou nas nossas ossos. O medo tomou conta de nós. Antes que pudéssemos reagir, a criatura desapareceu, deixando-nos em um silêncio mortal, os corações batendo mais rápido do que jamais imaginamos. Aqueles que estavam comigo começaram a entrar em pânico. O terror absoluto tomou conta do acampamento, e a decisão de partir logo foi tomada. Mas eu sabia que não podíamos sair rápido o suficiente. A selva não nos permitiria. O amanhecer não trouxe alívio, apenas a certeza de que nossa expedição estava acabada. O terror da noite anterior ainda estava fresco em nossas mentes, e o medo, agora evidente em todos os membros da equipe, tornou a decisão inevitável. Ninguém mais tinha coragem de continuar. O acampamento foi desmontado às pressas, e as mochilas, uma vez cuidadosamente arrumadas, agora eram amontoadas sem zelo. O rio, que até então parecia um caminho a ser desbravado, agora era um lembrete de um mistério profundo demais para ser compreendido. Eu senti um misto de alívio e frustração. Não havia respostas. Não havia como explicar o que nos perseguira, o que nos observava naquelas noites frias. Mas uma coisa estava clara: algo ali, na vastidão daquela selva, estava além de nossa compreensão, além de qualquer explicação científica ou racional que eu pudesse buscar. O desconhecido, finalmente, tinha nos mostrado sua face. Enquanto a equipe partia, eu me vi parado à margem do rio, olhando para suas águas escuras, como um espelho de tudo o que não conseguimos entender. Sentia que, de algum modo, havíamos invadido algo sagrado, algo que deveria permanecer no reino das lendas e mistérios. E ao deixar aquele lugar, sabia que a floresta jamais me deixaria em paz. Algo em minha alma havia mudado ali, um novo respeito pelas forças invisíveis,
pelos monstros e mitos que habitam os lugares onde o homem não deve ir. Meu nome é Ana Paula Lima e moro em Nova Olinda do Norte, uma pequena cidade no interior do Amazonas. Há 7 anos, em uma viagem que parecia comum, vivi um acontecimento que até hoje me faz arrepiar. Naquela época, eu tinha 30 anos e, junto a alguns amigos, decidimos navegar pelo rio Madeira. A ideia era escapar da rotina, do calor abafado da cidade e simplesmente aproveitar a serenidade que só o rio poderia oferecer. O cenário ao redor era como um quadro vívido, onde o verde das árvores imponentes se misturava com o azul profundo da água. O calor da tarde se dissipava lentamente, dando lugar a um vento suave que balançava as palmeiras à margem do rio. À medida que a noite avançava, a embarcação deslizou pelas águas tranquilas e tudo parecia perfeito. A serenidade do ambiente era de uma paz tão incomum que se sentia quase surreal. Porém, no meio da noite, nossa embarcação encalhou em um banco de areia. A correnteza parecia estar mais forte do que o normal e os esforços para liberar o barco não davam certo. Decidimos então esperar até o amanhecer. O silêncio da noite foi se tornando cada vez mais pesado. Não havia mais o som dos animais, nem o farfalhar das folhas nas árvores. O rio estava imóvel, como se estivesse guardando um segredo. Foi então que comecei a ouvir sussurros vindos da floresta, como se alguém ou algo estivesse se comunicando através do vento. Tentei ignorar, pensando ser apenas o murmúrio do rio ou algum barulho distante. Olhei para os meus amigos, mas eles pareciam alheios ao que estava acontecendo. Quando mencionei os sussurros, todos riram, dizendo que era só minha imaginação e que o ambiente à nossa volta estava me deixando nervosa. No entanto, conforme a noite avançava, os sussurros ficaram mais claros, como se estivessem vindo de dentro da própria floresta, cada vez mais perto. Algo parecia mudar no ar, e o que antes era um cenário pacífico, agora se tornava opressor. O medo, embora silencioso, começou a se infiltrar. Não sabíamos, mas algo muito antigo observava a nossa presença naquela noite. A noite parecia ter se estendido sem fim. O barulho dos sussurros não cessava, como se a floresta estivesse viva, observando, esperando algo. A princípio, eu tentei afastar o medo, acreditando que fosse apenas a mente cansada me pregando peças. Mas a sensação de desconforto não fazia sentido. Era como se a natureza ao redor tivesse mudado, como se tudo estivesse mais denso, mais presente. O silêncio, que antes era preenchido pelos sons naturais da selva, agora estava vazio, pesado, como se o próprio ar tivesse parado de respirar. De repente, o silêncio foi quebrado. Não era um som normal, mas uma espécie de murmúrio, uma voz distante, sem forma, quase inaudível, mas que parecia falar diretamente comigo. O frio que senti no peito naquele momento não era simplesmente causado pelo vento. Era como se algo estivesse tentando se comunicar. Eu me mantive em silêncio, mas o som persistia, sempre vindo da direção das árvores, quase imperceptível, mas definitivamente ali. Foi quando eu vi. No limite da clareira, entre as árvores, uma figura apareceu. Era uma silhueta indistinta no início, mas logo se delineou completamente. Um homem, ou algo que parecia ser um homem, vestia roupas antigas de pescador, um tipo de vestimenta que eu nunca tinha visto. Ele estava imóvel, observando-nos com olhos profundos e vazios.
A tensão no ar era palpável. O vento cessou de repente. O tempo pareceu parar. E então ele gritou. O som do grito cortou a noite como um punhal. Era ensurdecedor, como se a própria floresta estivesse gritando conosco. O medo tomou conta de todos nós. Um calafrio percorreu minha espinha, e eu vi os meus amigos olhando em volta sem saber o que fazer. Mas quando olhamos novamente, ele já havia desaparecido. Não havia mais sinais de sua presença. O silêncio retornou, ainda mais pesado do que antes. Ninguém disse nada sobre o que viu. O pânico era grande demais para ser enfrentado com palavras. Mas dentro de mim, algo se rompeu. Algo sobrenatural havia acontecido, e a dúvida se instalou no grupo. Estávamos sozinhos ali, ou havia algo mais na floresta? Aquela noite foi marcada por um silêncio perturbador, e os sussurros da floresta nunca me deixaram. Durante o dia tentei convencer a mim mesma de que tudo não passava de um pesadelo, uma alucinação provocada pela tensão. Mas o grito do homem, aquela alma perdida que nos olhou com olhos vazios, não me deixava em paz. Quando fechava os olhos, a imagem surgia novamente, nítida e cruel. Eu podia ouvir o eco do grito reverberando na minha cabeça, como se ele tivesse se instalado ali, de maneira permanente. Tentamos seguir com o nosso plano de desatolar o barco, mas a correnteza não ajudava. O esforço parecia em vão. O banco de areia no qual encalhamos estava mais firme do que o esperado, como se algo estivesse nos segurando ali. A tensão no grupo aumentava a cada tentativa frustrada, e o desconforto, que antes era discreto, agora era palpável. Quando olhei ao redor, a floresta parecia nos observar, como se os próprios olhos das árvores estivessem voltados para nós. Cada movimento nosso era seguido por algo invisível, mas que eu podia sentir. Ao entardecer, o vento se acalmou, e então surgiram outros sons, batidas, suaves, nas laterais do barco, como se alguém estivesse tocando no casco com um pedaço de madeira. Ouvi galhos se quebrando na margem, mas quando olhávamos, não havia ninguém. Só a selva, imutável e silenciosa, com sua presença desconcertante. A desconfiança entre nós crescia. Cada um parecia evitar olhar nos olhos do outro, como se soubéssemos que algo não estava certo, mas nenhum de nós queria ser o primeiro a admitir. O medo se tornava mais forte a cada minuto. Nenhuma explicação racional parecia caber mais naquele lugar. Não estávamos sozinhos ali. Algo nos observava, e o pior era que não sabíamos o que era. O desconforto se transformava em desespero. A cada novo som, a cada novo olhar furtivo, a sensação de que a floresta não nos deixaria ir embora se intensificava. Aquela noite foi mais uma em que o sono me escapou. O grito, a figura do pescador, os sussurros, tudo parecia se fundir em minha mente de forma constante, como um peso impossível de carregar. Sabia que algo muito mais antigo do que nós habitava aquela floresta. Não era possível que aquilo fosse apenas um pesadelo coletivo. Algo havia nos chamado ali, e eu precisava entender o quê. No amanhecer, decidi sair do barco. Eu precisava de respostas. Andei pela margem do rio, buscando algo que explicasse o que estava acontecendo. No caminho, encontrei um velho pescador, um homem que conhecia minha família há anos. Ele me olhou com uma expressão cansada, como se soubesse o que eu procurava, mas tivesse medo de falar. Os rios guardam segredos que os homens não podem entender, ele disse com voz grave. Há muito tempo, um pescador desapareceu por essas águas. Dizem que ele foi pego por uma força que ninguém ousa explicar.
O homem falou sobre um pescador chamado Luiz que, há décadas, havia sumido nas proximidades do banco de areia onde estávamos encalhados. Ele descreveu Luiz como um homem bom, mas que se envolvera com práticas antigas e misteriosas, tentando controlar as forças da natureza e da morte. Segundo ele, Luiz teria feito um pacto com o espírito do rio, e isso o condenou a desaparecer, deixando apenas sua alma presa àquelas águas. Enquanto ouvia, uma sensação de angústia tomou conta de mim. Eu não queria acreditar, mas as peças começaram a se encaixar. O espírito que vimos, com suas roupas de pescador antigas, era Luiz. Sua alma havia ficado presa ali, talvez em busca de vingança ou de redenção. O passado daquelas águas, a maldição que rondava aquele lugar, finalmente se fazia claro. Com a revelação, o medo se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Agora eu sabia que não era apenas um acaso que estávamos ali. Algo muito antigo e muito perigoso nos observava, e não íamos sair ilesos. As tensões dentro do grupo estavam à beira da ruptura. O barco continuava encalhado, e o medo que antes estava contido em olhares furtivos e sussurros, agora tomava forma em cada gesto. Eu sabia que não poderíamos continuar assim, esperando por um milagre que não viria. Algo estava nos prendendo ali e precisava ser enfrentado. Sozinha, decidi adentrar a floresta em busca de respostas mais concretas, na esperança de encontrar algo que explicasse a origem daquela presença aterrorizante. Andei por entre as árvores, o cheiro da terra molhada e o som de meus próprios passos eram tudo o que me acompanhava. Foi então que encontrei os primeiros vestígios. Marcas nas árvores, arranhões profundos e simétricos, como se alguém ou algo tivesse desenhado linhas com uma força sobrenatural. Mais adiante, pedras estavam dispostas em um padrão ritualístico, um círculo incomum que não tinha explicação lógica. O que quer que fosse, aquilo não parecia um acidente. Era intencional e uma sensação fria percorreu minha espinha. A noite caiu rapidamente e a atmosfera tornou-se mais densa. Os sussurros que antes estavam distantes, agora eram claros e próximos, como se algo estivesse se aproximando. E foi quando ela apareceu novamente. A figura do pescador, com seus trajes antigos, surgindo do breu da floresta, quase como uma sombra projetada na escuridão. Sua presença era mais forte, mais palpável. Ele não estava mais distante, mas diante de mim, tão perto que pude sentir o frio em seu olhar. E então, o grito foi mais forte do que nunca, cortando o ar com uma força que quase me derrubou. O eco parecia vir de todos os cantos, como se o próprio rio estivesse gritando. Eu não recuei. Não tinha mais medo de ser desacreditada, nem de estar sozinha. Confrontar aquilo era a única saída. Olhei para a figura e, com a voz que mal saiu, falei: "O que você quer? Por que nos prende aqui?" Ele respondeu, mas suas palavras eram fragmentadas, como se estivesse preso em um loop interminável. A maldição que o aprisionava era clara. Sua alma estava ligada ao rio, àquele banco de areia. Ele estava preso em um ciclo de vingança, sedento por justiça, por algo que aconteceu antes de seu desaparecimento. Sua busca incessante era por libertação, e isso o tornara um espectro, condenado a assombrar a floresta e o rio. Agora eu sabia o que precisava fazer. Não poderia mais ignorar o que estava diante de mim. Para que ele se libertasse, seria necessário confrontar a origem de sua maldição, a raiz do sofrimento que o mantinha ali.
Mas como? A resposta ainda estava nas sombras. Voltei para o barco, meu coração batendo descontrolado, o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Quando entrei, percebi imediatamente que o medo já havia tomado conta de todos. Os rostos pálidos dos meus amigos diziam mais do que qualquer palavra poderia expressar, mas apesar disso, ainda estavam céticos. Nenhum de nós queria admitir o que estava realmente acontecendo, mas eu sabia que o tempo estava se esgotando. Aquele espírito não iria descansar até que sua vingança fosse consumada. Tentei explicar o que descobri sobre a maldição que aprisionava aquela alma e como ele estava tentando nos destruir para perpetuar o ciclo de sofrimento. Mas o que eu via em seus olhos era apenas dúvida. Alguns queriam fugir, outros estavam paralisados pelo pânico. A situação já havia saído de controle e, como se para confirmar meus piores temores, a entidade fez sua presença ser ainda mais palpável. O ar se tornou mais denso e, de repente, o barco balançou violentamente. O estalo de madeira ecoou nas sombras e um grito ensurdecedor atravessou o espaço, fazendo com que todos se encolhessem. A água ao redor começou a borbulhar e figuras sombrias surgiram sob a superfície, como se a própria selva se rebelasse contra nossa tentativa de escapar. A entidade invadiu o barco. Eu vi os meus amigos caindo, o medo tomando conta de cada um deles. Foi então que, no meio do caos, uma solução se revelou, mas não sem custo. Lembrei-me dos símbolos que havia visto na floresta e das palavras do velho pescador. A chave para quebrar a maldição estava em um ritual específico que deveria ser feito antes que o espírito nos tomasse por completo. Precisávamos realizar a cerimônia à beira do rio, utilizando a água e os símbolos encontrados, desenhando uma linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O desafio, porém, não estava apenas na execução do ritual. Era o espírito que não permitiria que a maldição fosse quebrada. Ele estava fazendo de tudo para nos impedir. O tempo estava contra nós. Sabíamos que, a qualquer momento, a escuridão poderia tomar conta de tudo. Com os corações disparados e o terror nos consumindo, nos unimos. A luta pela nossa sobrevivência tinha começado, e a única chance de escapar era confrontar diretamente o mal que nos assombrava. O rio, que antes parecia tão pacífico, agora se tornava um campo de batalha. A maldição foi quebrada quando o último símbolo foi traçado na água do rio e o espírito, finalmente derrotado, desapareceu com um último grito abafado pela correnteza. Quando criança, minha visão do mundo era simples. Manaus era barulhenta, com suas cores e sons vibrantes, enquanto a vila de minha avó, às margens do rio Madeira, parecia existir em um tempo paralelo, onde a natureza reinava em silêncio. As noites lá eram misteriosas, com o som das águas do rio sussurrando segredos que eu não conseguia entender. Naquela noite, minha avó chamou-me para perto de si, o rosto iluminado apenas pelo tremeluzir da vela. Havia um ar de solenidade que eu não compreendia. Ela falou sobre o encantado do Madeira, um espírito antigo, protetor das águas. Era dito que o encantado surgia para aqueles que perturbavam o rio ou que ousavam cruzar seus limites sem respeito. A voz de minha avó se tornava quase um murmúrio, como se temesse que a própria menção ao encantado pudesse atrair sua presença. Para ela, o encantado não era uma lenda.
Era um segredo que todos na vila conheciam, algo a ser tratado com seriedade. Eu, jovem e curiosa, apenas sorri com descrença. Para mim, aquilo não passava de uma história para assustar crianças. Mas naquela mesma noite, enquanto a floresta parecia prender a respiração, ouvi um som, algo além dos grilos e do rio. Na madrugada, fui arrancada do sono por uma melodia distante, melancólica e doce, que parecia vir diretamente das águas do rio Madeira. Meus olhos ainda pesavam de sono, mas a música era como um chamado impossível de ignorar. Levantei-me devagar e, com o coração pulsando alto no peito, caminhei até a janela do quarto. A noite era densa e as sombras da floresta formavam contornos quase impenetráveis. Mas ali, na superfície do rio, algo brilhava, uma figura luminosa, flutuando suave e solitária sobre as águas. A luz ao redor dela pulsava, projetando uma névoa prateada e deixando o ar ao redor mais frio. Minha visão estava turva, mas podia ver que a figura se movia com uma leveza sobrenatural, como se fosse parte da própria névoa. Com os olhos arregalados, notei que a figura parecia cantar, o som grave e abafado como um lamento que se misturava ao som do rio. Meu peito apertou de um jeito que jamais havia sentido antes. Tentei me convencer de que estava sonhando, de que aquilo era apenas uma ilusão, mas em um instante a figura se virou e tive a horrível sensação de que seus olhos vazios estavam fixos em mim, como se enxergassem minha alma. Senti um calafrio e recuei, mas ao piscar, tudo desapareceu. As águas voltaram à escuridão e o som do lamento se apagou, deixando-me sozinha no silêncio pesado da madrugada. Eu me perguntei se tinha sido um sonho, mas algo em mim sabia que aquilo era real. Na manhã seguinte, ainda atordoada pelo que presenciei, decidi contar à minha avó sobre a visão. Minhas palavras mal saíram, mas o olhar dela endureceu e um silêncio pesado se instaurou entre nós. Seus olhos, geralmente acolhedores, agora estavam sombrios. Com uma voz baixa e firme, ela apenas disse para que eu esquecesse o que vi, que não comentasse com ninguém. Era um aviso claro, quase uma ordem, mas sua severidade só alimentou minha curiosidade. O clima da vila parecia mais denso. Ao andar pelas ruelas de terra, sentia olhares cautelosos, como se todos soubessem de algo que preferiam não falar. Os mais velhos desviavam o olhar ao ouvir qualquer menção ao rio ou à lenda do encantado, mas consegui que alguns jovens falassem. Em sussurros, contaram histórias antigas, pessoas que haviam desaparecido sem deixar vestígios, pescadores que, ao desrespeitar as águas, nunca mais foram vistos. Diziam que o encantado buscava justiça, ou talvez vingança. A cada palavra, o peso do mistério aumentava. As histórias não pareciam simples lendas para assustar crianças. Com o coração apertado, comecei a entender que o encantado do Madeira não era um mito para eles. Era uma verdade sombria, viva e temida. A noite caiu novamente e eu me vi sendo atraída para o rio, como se algo me chamasse. A brisa carregava um frio inesperado e cortante que arrepiava minha pele. Fiquei na margem tentando ver além da escuridão espessa que envolvia o Madeira. Minha mente lutava contra o medo, mas minha curiosidade me impelia a seguir em frente. E então eu vi um brilho etéreo, mais nítido e próximo do que na primeira vez. A figura parecia mais humana agora, como um vulto pálido que pairava sobre as águas, emanando uma luz fantasmagórica. Meus olhos se fixaram nela,
e por um momento senti que havia algo familiar em sua presença, algo que eu não conseguia compreender completamente, mas que despertava em mim um misto de compaixão e pavor. A figura começou a murmurar. Sua voz era um sussurro grave, fragmentado e impossível de entender, como se fosse feita de palavras antigas que escapavam ao meu entendimento. Senti um impulso insano de me aproximar, de tocar aquela presença estranha e melancólica, mas algo me segurou no lugar. A figura parecia emitir um lamento, um apelo silencioso. Num piscar de olhos, o brilho se desfez e a noite voltou a seu silêncio profundo. O vazio que ficou era como um aviso, uma advertência sombria que eu ainda não conseguia decifrar, mas que ecoava em minha mente. As noites se tornaram um tormento de inquietação e medo. Sempre que fechava os olhos, o encantado invadia meus sonhos, trazendo imagens confusas e fragmentadas. Eu via o rio Madeira em épocas distantes, cenas que pareciam arrancadas de um passado alheio, com pessoas que eu não reconhecia, mas que pareciam conhecidas de algum modo inexplicável. Era como se o espírito tentasse me mostrar algo, um segredo esquecido, que se recusava a ser ignorado. Esses sonhos não me deixavam em paz. Comecei a me perguntar se estava arriscando minha própria segurança ao me deixar levar por aquela curiosidade, mas ao mesmo tempo sentia-me atraída por uma força maior, uma necessidade de entender. As visões do encantado não eram mais simples aparições, eram chamados, avisos que ressoavam fundo em mim. Minha avó notou minha inquietação. Em uma manhã, depois de me observar em silêncio, ela pediu que eu me sentasse ao seu lado. Após um longo suspiro, começou a contar uma história que até então havia sido guardada em segredo. Há muito tempo, uma parente distante nossa havia desaparecido nas águas do rio. A vila acreditava que o encantado a levara como punição, mas minha avó nunca aceitou essa versão. Ela suspeitava que o espírito carregava um fardo antigo, uma dor que o ligava à nossa família. Essa revelação me atingiu como um golpe. Talvez o encantado não fosse apenas um espírito protetor do rio, mas algo mais, uma presença que se conectava diretamente à minha própria história. Entre o medo e a fascinação, percebi que o que antes era uma curiosidade agora era um dever. Eu precisava entender o que ele queria me dizer. A noite era densa, sem lua, e um silêncio absoluto dominava a vila. Senti-me tomada por uma força estranha, um chamado irresistível que me arrastava para a margem do rio. Minhas pernas se moviam quase por conta própria, como se o encantado guiasse meus passos na escuridão. Quando cheguei à beira do rio, ele estava lá, esperando. A figura se formou sobre as águas com uma clareza que me deixou sem fôlego. A luz ao redor do espírito era intensa, quase ofuscante, e eu pude ver seu rosto marcado por uma expressão de profunda tristeza e pesar. Pela primeira vez ouvi sua voz, uma voz rouca e fragmentada, que trazia palavras que só eu parecia entender, como se falassem diretamente à minha alma. Ele me mostrou visões de um passado sombrio, um tempo em que minha ancestralidade se cruzara com o rio de forma irrevogável, uma tragédia perdida nas águas escuras do Madeira, uma injustiça que havia prendido seu espírito ali, entre a vida e a morte. O encantado buscava a redenção, uma libertação que só alguém ligado por sangue poderia conceder. Senti um peso novo sobre mim, como se eu carregasse o fardo de gerações. Entendi, enfim,
que eu era a chave para sua paz. Naquele momento, prometi ao encantado que faria o que fosse preciso para trazê-lo de volta ao descanso que tanto ansiava. Ao amanhecer, munida de uma determinação que eu jamais imaginara possuir, retornei à margem do rio. O encantado havia deixado em mim fragmentos de memórias, vislumbres do que seria necessário para conceder-lhe paz. Com as mãos trêmulas, juntei algumas folhas e flores da mata, organizando-as em um círculo simples junto à beira do Madeira. O ritual, embora pequeno, carregava o peso de séculos, como se cada gesto evocasse a própria história do rio e de seus segredos. Guiada pela intuição e pelos ecos dos sussurros do encantado, pronunciei palavras que eu mesma não entendia, mas que pareciam se dissolver na água e no ar, impregnando o ambiente com uma sensação de solenidade. À medida que eu concluía o ritual, a superfície do rio começou a se agitar levemente, como se o espírito estivesse se despedindo. A figura apareceu uma última vez. Sua forma já não era sombria e inquietante, mas serena. Uma luz tênue envolveu o encantado, e enquanto eu o observava, sua silhueta foi se dissipando, esvaindo-se nas brumas do rio, até desaparecer por completo. Sentindo uma estranha paz, percebi que ele finalmente encontrara descanso. O sol surgia lentamente no horizonte, iluminando as águas escuras que agora pareciam pacíficas. Permaneci ali, absorvendo o silêncio e compreendendo a profundidade daquele momento. Olhei para o rio Madeira, ciente de que as lendas que envolvem a natureza têm um propósito e que devem ser respeitadas. Jamais esqueceria o encantado do Madeira, nem a lição de humildade e respeito por tudo aquilo que permanece além do nosso entendimento. Meu nome é João Fernandes e moro em Porto Velho, Rondônia. Desde jovem, encontrei no rio Madeira uma fonte inesgotável de paz e alegria. Aos fins de semana, era comum me ver às margens desse imenso rio, preparando meu barco e ajustando meus equipamentos de pesca. A sensação de tranquilidade que o rio me proporcionava era inigualável. Cada correnteza, cada som da natureza me conectava profundamente ao ambiente. O rio Madeira, com suas águas largas e escuras, era uma parte essencial da minha vida. Nas primeiras horas da manhã, o sol nascendo refletia nas águas, criando um cenário de tirar o fôlego. Eu costumava pescar ali quase todos os fins de semana, e cada vez que jogava minha linha na água, sentia-me renovado, como se todas as preocupações do mundo desaparecessem naquele instante. Aos 25 anos, minha rotina era simples, mas satisfatória. Eu trabalhava durante a semana e esperava ansiosamente pelo fim de semana, quando podia voltar ao meu refúgio pessoal. A pesca não era apenas um hobby, mas uma tradição que meu pai me havia ensinado. Era a nossa maneira de nos conectarmos, de partilhar histórias e de respeitar a natureza que nos rodeava. Porto Velho, com seu clima tropical e paisagens exuberantes, era o cenário perfeito para minhas escapadas. Cada vez que eu remava pelo rio, sentia uma paz profunda. Mal sabia eu que essa tranquilidade estava prestes a ser perturbada por algo que nem em meus piores pesadelos eu poderia imaginar. Era uma noite como qualquer outra, em que eu me encontrava pescando no meu querido rio Madeira. O silêncio era interrompido apenas pelo som suave da água contra o casco do barco e pelo canto distante de alguns pássaros noturnos.
Enquanto observava a lua refletida na superfície do rio, notei algo peculiar. Um nevoeiro denso começou a se formar de maneira rápida e inesperada, envolvendo tudo ao redor em uma bruma misteriosa e impenetrável. À medida que o nevoeiro se adensava, a visibilidade diminuía drasticamente. De repente, algo chamou minha atenção. Na margem do rio, uma figura escura parecia surgir do nada, acenando lentamente para mim. Meu coração disparou e, instintivamente, imaginei que alguém pudesse estar precisando de ajuda. Remando cuidadosamente na direção da figura, senti um arrepio percorrer minha espinha. Quanto mais me aproximava, mais a figura parecia se desvanecer. Quando finalmente cheguei à margem, não havia ninguém lá. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, quebrado apenas por um grito horrível que ecoou pelo nevoeiro, fazendo com que meus pelos se arrepiassem. Era um som que eu nunca tinha ouvido antes, cheio de dor e desespero. Paralisado pelo medo e pela perplexidade, fiquei parado por alguns minutos, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Aquela figura misteriosa e os gritos aterrorizantes deixaram uma marca profunda em minha mente. Perturbado e intrigado, remava de volta ao meu ponto original, sabendo que aquela noite seria diferente de todas as outras que já havia vivido no Rio Madeira. Ao voltar para casa naquela noite, ainda perturbado pelo que havia presenciado, decidi relatar a experiência aos meus amigos e à minha família. Reuni todos na sala e, com a voz trêmula, contei sobre o nevoeiro, a figura escura e os gritos horríveis que ecoaram no Rio Madeira. Para minha surpresa, ninguém parecia me levar a sério. Meus amigos riram nervosamente, dizendo que eu provavelmente estava cansado ou que minha imaginação tinha pregado uma peça em mim. Minha família, embora preocupada, tentou me tranquilizar dizendo que deveria ter sido apenas um sonho vívido. Determinado a descobrir a verdade e provar que não estava louco, comecei a investigar histórias locais e lendas sobre o Rio Madeira. Passei horas na biblioteca da cidade procurando por livros antigos e registros históricos que pudessem me dar alguma pista. Também conversei com pescadores e moradores antigos da região, esperando que alguém tivesse passado por algo semelhante. Foi em uma dessas conversas que conheci Dona Maria, uma senhora de idade que vivia há décadas nas margens do rio. Ela me contou sobre um velho pescador, conhecido como Joaquim, que havia desaparecido misteriosamente no Rio Madeira há muitos anos. Segundo Dona Maria, muitos acreditavam que o espírito de Joaquim ainda vagava pelo rio, buscando vingança ou descanso eterno. Seus relatos coincidiram com os meus, o que aumentou minha determinação em resolver o mistério. Quanto mais eu investigava, mais relatos semelhantes surgiam. Pessoas descreviam figuras sombrias, nevoeiros densos e gritos aterrorizantes nas noites escuras ao longo do rio. Essas descobertas apenas fortaleciam minha resolução de descobrir o que realmente estava acontecendo no Rio Madeira. Determinado a obter respostas, voltei ao Rio Madeira numa noite sem lua, decidido a confrontar qualquer coisa que surgisse. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som rítmico da água contra o barco. Enquanto me aventurava mais profundamente no nevoeiro, comecei a ouvir sussurros estranhos, como se várias vozes murmurassem em uníssono. Cada vez mais inquieto, olhei ao redor tentando identificar a origem dos sussurros.
As sombras pareciam ganhar vida própria, movendo-se de maneira sinistra, seguindo cada movimento do meu barco. A sensação de estar sendo observado tornou-se esmagadora, como se uma presença invisível estivesse ao meu lado, esperando o momento certo para se revelar. A cada remada, minha ansiedade aumentava. Passei a suspeitar que algo muito mais sinistro habitava o rio Madeira do que eu jamais poderia ter imaginado. As lendas locais, que antes pareciam meras histórias de pescador, agora tomavam um tom de verdade perturbadora. O ar ao meu redor parecia se tornar mais frio e denso, e uma sensação de medo profundo se apoderou de mim. Quanto mais adentrava o rio, mais intensos se tornavam os encontros sobrenaturais. Podia ver figuras sombrias espreitando nas margens e ouvir gemidos distantes que faziam meu sangue gelar. Cada sussurro e cada sombra aumentavam minha sensação de perigo iminente e a urgência de desvendar o mistério do rio Madeira. Paralelo a isso, a certeza de que estava lidando com algo além do natural consolidava-se. Com o coração acelerado e a mente em alerta, percebi que não poderia abandonar minha busca. Algo precisava ser feito para acalmar os espíritos inquietos que vagavam pelo rio. Precisava descobrir a verdade, não apenas para minha própria paz, mas para a segurança de todos que viviam e dependiam do rio Madeira. Decidido a desvendar os segredos sombrios do rio Madeira, procurei por alguém que pudesse me dar respostas. Foi então que encontrei seu antenor, um ancião da vila, conhecido por suas histórias e conhecimentos sobre lendas antigas. Aparentemente, ele era o guardião das memórias não contadas do rio. Ao contar minha experiência, seu antenor ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando se deveria compartilhar o que sabia. Com um olhar grave, ele finalmente começou a falar. Segundo ele, a figura escura que eu vi era o espírito de Joaquim, um pescador que havia morrido tragicamente no rio muitos anos atrás. Joaquim desapareceu numa noite de nevoeiro e seu corpo nunca foi encontrado. Desde então, histórias de seu espírito assombrando o rio circularam entre os mais velhos. Seu antenor explicou que Joaquim estava buscando vingança contra aqueles que perturbavam o rio, acreditando que sua morte não foi um mero acidente, mas algo mais sinistro. Essa revelação me encheu de pavor, mas também me deu uma pista vital. Se Joaquim estava em busca de justiça, talvez pudesse encontrar uma maneira de apaziguá-lo e colocar sua alma para descansar. Com essa nova informação, comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. Precisava descobrir mais sobre as circunstâncias da morte de Joaquim e se havia alguém na vila que pudesse ter motivos para querer se livrar dele. Meu medo se misturava com a urgência de resolver o mistério e, ao mesmo tempo, me sentia mais determinado do que nunca. As palavras de seu antenor ressoaram em minha mente enquanto eu caminhava de volta para casa. O que havia começado como uma busca por respostas, agora se transformava em uma missão para trazer paz a uma alma atormentada. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil, mas não podia voltar atrás. Precisava descobrir a verdade, por mais terrível que ela pudesse ser. Armado com o conhecimento das lendas e uma coragem renovada, voltei ao rio Madeira na esperança de apaziguar o espírito que há tanto tempo aterrorizava a região. A noite estava escura e silenciosa, o nevoeiro novamente se formando ao redor, como se prenunciasse o confronto iminente.
Meu coração batia forte, mas eu estava decidido a pôr fim a esse terror. Enquanto remava pelo rio, os sussurros e as sombras reapareceram, mais intensos do que nunca. De repente, a figura escura de Joaquim surgiu na margem, seus olhos brilhando com um brilho espectral. Ele não estava apenas acenando desta vez. Ele parecia me chamar para a margem. Sabia que precisava confrontá-lo ali e agora. Ao sair do barco, senti um frio intenso penetrar meus ossos. Joaquim avançou em minha direção e, por um momento, pensei que não conseguiria enfrentá-lo. Ele tentou me arrastar para o rio, sua presença fantasmagórica cheia de raiva e dor. Meus pés estavam fincados no chão, mas minha mente estava focada no que havia aprendido. Lembrei-me das palavras de seu antenor e do desejo de Joaquim por justiça. Com toda a coragem que pude reunir, falei com o espírito, prometendo honrar sua memória e descobrir a verdade sobre sua morte. Disse a ele que não permitiria que sua alma continuasse em tormento e que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para evitar novas tragédias no Rio Madeira. Aos poucos, a fúria nos olhos de Joaquim começou a se dissipar e seu corpo espectral foi se tornando cada vez mais transparente até desaparecer completamente. O nevoeiro começou a se dissipar e a noite voltou ao seu silêncio natural. Sabia que o espírito de Joaquim havia finalmente encontrado paz e que o Rio Madeira poderia, uma vez mais, ser um lugar de tranquilidade. Após o confronto, uma paz renovada pairou sobre o Rio Madeira. O nevoeiro se dissipou, levando consigo a inquietação que assombrava o lugar. Voltei para casa sentindo uma mistura de alívio e reflexão profunda sobre tudo o que havia passado. Ao longo das semanas seguintes, continuei a pescar no rio, mas agora com um novo respeito pelo seu poder e pelos seus mistérios. Cada correnteza, cada sombra nas margens parecia conter segredos que eu apenas começara a entender. A experiência com o espírito de Joaquim me ensinou a importância de respeitar as forças naturais e de lembrar aqueles que vieram antes de nós. Refletindo sobre minha jornada, percebi que precisava compartilhar minha história. Comecei a contar aos outros sobre o espírito de Joaquim e os eventos sobrenaturais que presenciei. Meu objetivo era alertar as pessoas sobre os perigos do rio, não apenas físicos, mas também espirituais. Queria garantir que ninguém mais tivesse que enfrentar o terror que eu enfrentei. Minha vida nunca mais seria a mesma, mas agora eu carregava uma sabedoria que poucos possuíam. O Rio Madeira continuava a ser uma parte essencial da minha existência, um lugar de tranquilidade e, ao mesmo tempo, um lembrete constante dos mistérios profundos que a natureza guarda.